Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos abordar o tema sobre o foco. Quando a gente tem um plano, uma meta, e a gente não consegue estabelecer um determinado engajamento, investimento, aquilo se torna apenas um desejo. A gente de fato não faz aquilo se realizar. E por não fazer se realizar, obviamente a gente tem frustrações, a gente acaba adquirindo cada vez mais insegurança, cada vez mais temor, receios, e com isso a gente paralisa. Então pensemos nessa forma e ampliamos isso para a vida como um todo. A questão de foco com relação a trabalho, foco com relação aos relacionamentos, foco no que tange alguma mudança de vida, alguma coisa que eu preciso modificar no meu dia a dia, como por exemplo, parar de fumar, melhorar as minhas rotinas, inserir uma atividade física, fazer uma graduação, estudar. Também inserir na vida a questão de lazeres, priorizar momentos em família, ou seja, tudo que a gente constrói, né, e que a gente dá andamento, óbvio, a gente vê um desenrolar das coisas. E quando a gente fica isso só estabelecido em cabeça, em teoria, mas a gente não consegue trazer isso para a prática, para o real. E aí, nessa frase, né, quando a gente tem uma meta da qual a gente não insere esse foco, isso apenas fica no campo do desejo. E o que podemos pensar sobre isso? Uma vez que a gente não consegue atitudes concretas e práticas para inserir mudanças, a gente acaba se deparando com situações que a gente não consegue ter uma resolução, porque a gente não dá andamento ou não dá uma conclusão para algo que precisa ser feito. E aí a gente pode pensar em alguns passos que precisam ser tomados para isso se tornar real. Uma coisa que eu sempre considero assim, interessante e trago nas sessões com os pacientes é um planejamento escrito, por exemplo, com metas e propostas a serem seguidas. Isso ajuda a gente a visualizar, a gente explanar dentro, né, de uma linha de pensamentos que às vezes fica na cabeça, a gente se perde, né, a tornar algo visível, palpável para a gente acompanhar. Como metas, eu preciso organizar isso, aquilo, e às vezes até insiro isso dentro da própria terapia como um planejamento terapêutico. Até mesmo para a própria terapia não ficar solta, não ficar vaga. E aí, outra coisa, quando a gente tem um determinado foco, um determinado projeto em mente, né? E a gente não consegue iniciar pelo menos os primeiros degraus para depois alcançar, porventura, aquele projeto maior, a gente não consegue ver consistência das coisas se realizando. Então, assim, uma das coisas que eu sempre ressalto, é importante a gente dar um passo de cada vez. Por mais que esse passo ele possa parecer tão pequeno, mas ele já é um movimento perante a um todo, né, que precisa ser alcançado dia após dia. Então, numa tentativa de emprego, por exemplo, numa tentativa de estudos para você alcançar algo de concreto na tua vida, você precisa inserir práticas, ou seja, vou colocar meus currículos, vou fazer contatos com pessoas, vou estudar, vou me preparar, não sei se vou conseguir aprovação, por exemplo, de imediato, mas essa persistência, esse foco contínuo é que vai fazer toda a diferença para que aquele projeto inicial se torne de fato concreto. E aí quando a gente não consegue resolver essas coisas, começar a dar andamento, prosseguimento disso, aí a gente se depara com frustração, e a frustração traz pra gente também um sentimento de insegurança, né? Ou seja, a gente se sente inseguro, se sente impotente perante uma determinada coisa que a gente fala, pensa, mas não consegue fazer com que se torne real. E aí, às vezes, a gente atribui como se a gente fosse incapaz, como se não conseguíssemos, de fato, dar consistência, dar tom de realidade, né, para esse desejo se tornar, de fato, um projeto palpável. A terapia é um caminho que pode ajudar você a trabalhar esses aspectos da sua insegurança, a trabalhar as questões referentes à baixa autoestima, que por muitas vezes, né, reflete nesse sentimento de insegurança. Não me sinto capaz, me sinto temeroso, receoso de fazer tal conduta, me preocupo muito com a opinião dos outros, paraliso diante dos medos e não consigo visualizar os passos seguintes. A ansiedade é outro ponto importante, porque às vezes quando a gente pensa em algo a longo, médio prazo, a gente quer que esse resultado venha para ontem. E isso, por vezes, não consegue ser assim. E aí a gente se frustra, vem a insegurança, vem a ansiedade porque aquilo ali não dá um retorno tão rápido como desejamos, ou não conseguimos respostas de imediato, e com isso a gente acaba parando ou até tomando caminhos aí
diferentes da proposta inicial. Então, além desses pontos que a terapia pode ajudar, outro ponto importante é você se auto-observar. Observar quando essas frustrações elas têm um peso tão grande, que ela atrapalha, né, o andamento da sua vida. E como você pode buscar essa ajuda no espaço terapêutico, né, nesse espaço de escuta, nesse espaço de acolhimento e nesse espaço em que você pode conseguir visualizar conduções diferenciadas que de antemão você não conseguia sozinho. E que aí com essa troca você pode ampliar novas direções, construir novos planos para esses projetos que não deram certo e também a não desistir. Às vezes a gente não acredita no nosso potencial e o espaço da terapia ele é um fortalecedor do nosso potencial enquanto indivíduo, enquanto sujeito nesse mundo. Então às vezes nesse espaço a gente consegue ter um retorno do profissional, mas não no sentido que ele nos avalie, nos diga como fazer, mas que ele mostre pra gente e nos ajude a enxergar características ou coisas que a gente não consegue, que a gente desvalida. E apostar naquelas crenças de que eu posso fazer, de que eu posso conseguir, desde que eu me empenhe e que eu tenha o foco para investir e insistir nesse meu plano inicial. E através disso, ele não vai ser mais apenas um desejo, ele vai ser a concretização de algo que eu idealizei e que eu consegui inserir na minha vida. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Inscrevam-se no nosso canal, ele é postado todas as quintas. Até o próximo!